Olá, mentorados. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Se você está assistindo esse conteúdo, você é membro do Pacto de Origem ou do Raízes da Aliança. Então, espero que você aproveite esse conteúdo, coloque nos comentários as suas dúvidas e as suas percepções sobre esse conteúdo. Hoje, eu quero trazer para vocês uma correlação entre alguns princípios e alguns conceitos. E eu acredito que isso vai desfazer alguns paradigmas na sua mente, na sua forma de enxergar o mundo. O primeiro ponto que eu quero colocar, correlacionando, eu vou correlacionar 4 princípios e 4 conceitos. Honra, dinheiro, fé e política. Coisas que aparentemente não podem se mesclar, mas nós sabemos por experiência própria que é impossível um viver sem o outro. O primeiro que eu quero colocar é honra e dinheiro. O uso do dinheiro revela onde está o seu coração. Então, o primeiro ponto que eu quero perguntar para você de uma forma reflexiva. Você consegue visualizar a administração dos seus recursos, a forma onde você, o lugar onde você emprega ele, onde você investe o seu dinheiro, onde você tem a maior parte dos seus gastos? Você consegue visualizar o seu perfil, a sua personalidade, aonde está seu coração, através da observação, por exemplo, de como você administra, de como você investe, onde você gasta seu dinheiro? Pois aí há uma boa forma de você fazer essa análise, porque nós temos muito pré-conceitos, pré-análise sobre coisas que muitas vezes nós nunca paramos para observar se é assim mesmo, se a gente vive exatamente isso que a gente fala, né? Hoje eu estava vendo quando eu assisto alguns shorts ou reels na internet, eu escuto algumas coisas e eu começo a pensar sobre aquilo. E eu vi um pastor falando algumas coisas que soa verdade, porque é fruto de uma indignação. Então, qual é o público? Eu fui olhar nos comentários. Qual é o público que admira esse pastor? Coloca lá os comentários. Nossa, o senhor é a única voz do momento. Nossa, porque as suas verdades são impactantes. Eu fui olhar o público e o que eles estavam elogiando. A pessoa que prega a indignação, ela vai atrair pessoas indignadas. Então, se eu começar a falar nos meus vídeos, por exemplo, sobre os pastores ladrões, sobre os políticos ladrões, porque a injustiça do país, porque temos que acabar com isso, aí eu vou atrair aquele público que está cheio, que está cansado, que está indignado. Só que eu posso colocar qualquer verdade em tom de indignação e facilmente essas pessoas vão receber em seus corações. Eu preciso entender, eu preciso diferenciar a verdade do estímulo que é gerado nas pessoas baseado no que eu estou falando. Então, se as pessoas estão cansadas, eu tenho uma mensagem de consolo. Se as pessoas estão indignadas, eu tenho uma mensagem de justiceiro. E isso tem atrapalhado muitos ministérios. Por quê? Quanto mais você estimula a indignação das pessoas, mais elas se tornam arredias e incapacitadas de percepção e misericórdia. Então, quando você fala, vou dar um exemplo aqui, esse mesmo pastor, ele fala muito questão anti-prosperidade, que não precisa das pessoas terem as coisas, que já basta termos Jesus Cristo. Isso é uma verdade. Nós somos completos em Cristo e nada desse mundo pode nos suprir ou nos preencher. Só que eu não posso gerar uma antítese, como se fosse, então, um sinal de santidade eu não ter ou eu não viver aquilo que a vida me proporciona. Então, essa questão de comunicação, você pode ser um bom orador, mas você pode ter dificuldade de expressar uma verdade com clareza, sem viés do seu coração. O que é viés? Uma exposição de uma verdade com o coração avarento, ele vai expor a mesma verdade de uma forma que eu induzo as pessoas a entenderem isso de segundo a minha própria visão. Vou dar um exemplo de um ministério de uns anos atrás, indignados com a religiosidade, eles começaram a pregar muito contra dízimo, que o dízimo é da lei,
que você não pode fazer nada por obrigação, que você, né, não tem que ir não sei o que e tal, e não seguir a lei. Se você for observar, alguns fatores que estavam sendo expostos ali são verdadeiros. Por exemplo, você não tem que fazer por obrigação. Outro fator verdadeiro, que você não segue a lei, tudo que você faz é por fé. Só que a indignação contra a religiosidade estava atraindo pessoas indignadas com a religião. Consequentemente, essas pessoas vieram para uma vida não de liberdade no espírito, mas uma vida de libertinagem. O que é isso? Todo mundo parou de dizimar e todo mundo parou de ofertar, porque ninguém sentia vontade. A, a, a oferta, ela é uma responsabilidade, ela não é uma obrigação. Você não vai sentir emoção de desejo por ofertar, mas você se inclina a ofertar pelo Espírito e você assume uma responsabilidade, uma expressão de gratidão, uma expressão de adoração a Deus, você dá seu dízimo e sua oferta. Então, às vezes, tem pessoas que na hora de explicar são prolixos, ou seja, eles saem falando e se perdem. Outros querem ser extremamente práticos e objetivos e não conseguem comunicar a verdade com clareza. O que nós precisamos é entender que quem está ouvindo precisa do máximo de clareza, mesmo que seja necessário, às vezes, você ser um pouco detalhista. Porque não é todo mundo que entende o que você já entendeu. Eu usei esse termo aqui, o uso do dinheiro revela onde está seu coração, porque esse mesmo versículo que está em Mateus 6:21, ele é utilizado para pensamentos diferentes, para pessoas que são contra o dízimo e pessoas que são a favor, para pessoas que são a favor da oferta, pessoas. Então, o que eu preciso é extrair o máximo de verdade sem um posicionamento baseado na obra da carne. Por exemplo, inveja, ciúmes, indignação, ira, porque eu vejo alguns pastores, pregadores, eles expressam ira, indignação da injustiça nas suas mensagens e atraem um público que está cansado e sobrecarregado, cheio de indignação. Então as pessoas fecham seus corações para a misericórdia. E aí forma-se um grupo de pessoas que ofertam por justiça própria. O que é isso? Não, esse dinheiro é para quê? Eu não concordo, eu concordo. Para que isso? Ao invés de expressar a generosidade com alegria, uma generosidade com amor, elas se tornam justiceiras, fiscais. E essas igrejas, quem faz isso, acha que está libertando as pessoas, mas na verdade está dando um tiro no pé, essa pessoa está dando. Porque ela está tirando a pessoa de uma prisão da lei, ou às vezes de uma mentalidade de engano que estava aí sendo persuadida ou extorquida em alguns ambientes, para uma mentalidade da lei. Por que da lei? Porque a justiça própria. E não é por fé. A fé é misericordiosa. A fé ela tem amor. Então eu preciso me atentar a isso. Então quando eu faço essa correlação aqui, honra e dinheiro, honrar a Deus inclui também ser íntegro nas finanças, generoso e justo com os recursos. A forma como lidamos com o dinheiro mostra se vivemos para nós mesmos ou para glorificar Ele. Se eu impor a minha justiça própria no que eu faço, consequentemente, eu vou começar a julgar, vou julgar as pessoas, eu vou julgar as motivações delas. Né? Por exemplo, se eu chego hoje para você aqui nesse vídeo e falo assim, estamos pensando em começar um trabalho assim, 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 estamos levantando R$ 1 milhão. Aí, a forma como está seu coração em relação ao dinheiro, ele vai me julgar. Ah, mas isso aí não é necessário. Ah, mas para que isso? Qual é o meu benefício em participar disso? Então você começa a andar na justiça própria. Mas quando você anda por fé e por misericórdia, por amor, você vai avaliar quantas pessoas vão ser alcançadas por esse projeto. Qual é o benefício para a vida dessas pessoas? Então, quanto eu posso disponibilizar para ser participante? Você pode avaliar a mesma situação com olhos diferentes. Então, a honra, ela tem a ver com dinheiro, e o dinheiro tem a ver com honra, são correlacionados. Quando eu expresso em meu coração o entendimento de que eu sou uma pessoa de honra, mas não há expressão financeira no meu comportamento, é o que Paulo chama de fé fingida. Porque honra é uma expressão de fé, porque honra é o caráter de Cristo. Você só pode expressar o caráter de Cristo pela fé. Se no seu posicionamento de honra não existe honra financeira, é uma fé fingida. Porque
todos os livros, eu não sei se você já leu a Bíblia toda, leia ela devagar e procure em cada livro da Bíblia uma expressão de honra. Você vai ver que não importa algumas situações, alguém de maior poder aquisitivo honrava alguém de menor poder aquisitivo, mas de maior autoridade espiritual. Por exemplo, alguém que tinha uma condição, por exemplo, ele ia honrava um profeta, porque o rei tinha maior autoridade civil, não civil, né, mas maior autoridade social, e o profeta tinha maior autoridade espiritual. Então, aquele que tem honra, ele reconhece a honra no outro. Não precisa de. Por isso que a honra não é algo que você pede. A honra é algo que você dá, porque você reconhece nos outros. Só quem tem honra reconhece honra nos outros, reconhece a autoridade. Então, você vê nos ambientes, quando você entra no ambiente, e você é uma pessoa de honra, você vai observar ali quem é. Você consegue ver o nível de autoridade de cada pessoa da sala. Você tem percepção. Por quê? Porque é algo comum ao seu caráter. E é isso que eu quero trazer com esse vídeo da mentoria. Você reconstruir princípios e conceitos que estão perdidos no Brasil. O Brasil não é uma cultura de honra. E eu vou mostrar isso para você, principalmente nessa guerra ideológica. Ponto 2. Honra e fé. A fé sem honra se torna discurso vazio. Foi o que eu falei aqui no tópico anterior. Se você diz que crê e não honra, é uma fé vazia. E se você diz que honra sem fé, como é honrar sem fé? Você diz que honra alguém, mas não crê naquilo que a pessoa é, ou naquilo que ela propõe, ou na unção que Deus colocou sobre a vida dela. Por exemplo, em 2016, eu fui na Noruega, conheci um pessoal lá, um grupo de iranianos, que eram cristãos, e eles me serviram lá, me deram hospedagem, conheci uma igreja norueguesa, mas tinha um grupo de persas, porque quem nasce no Irã é persa, iraniano, mas a raiz etnológica deles, a etnia deles é persa, e eles falam persa. Aí eu conheci aquele grupo ali e eles me serviram, me levaram lá na cidade que eu precisava ir, perto da capital, e depois eles me recomendaram para alguém, para um outro pastor, que é o meu pastor hoje, o Hans Peter, da Noruega. Em 2018, eu fui para a Alemanha e eles me enviaram um convite para ir para a Noruega. Eu fui para lá e passei 15 dias na casa do Hans Peter. Ele mora numa ilha na Noruega. E aí ele falou para mim, ele me deu uma palavra profética. Que Deus tinha me dado uma graça para que eu falasse a pessoas de alto escalão em todas as áreas, por exemplo, militar, civil, espiritual. E quando a gente recebe essa palavra, a nossa tendência, né, de justiça própria, mas Deus faz acepção de pessoas, então eu só vou falar para as pessoas influentes, para as pessoas do alto escalão. Deus, ele ama todos. E ele tem ministros da palavra para alcançar todos os grupos da terra, inclusive grupos sociais. A prova disso, quando alguém questiona, é que quando Paulo encontrou Pedro em Gálatas, se você tem aí, leia o livro todo de Gálatas, mas principalmente o capítulo 1 e 2, você vai ver que Pedro havia recebido de Jesus uma graça para a pregação do evangelho aos judeus, mesmo ele não sendo letrado. Então é uma graça. Ele não tinha a compreensão sistemática da teologia como Paulo, mas Deus deu uma graça para ele tocar o coração dos judeus, abriu o coração dos judeus para Pedro. E o próprio Pedro, por discernimento, como eu disse, igual a honra, se você tem honra, você discerne a honra do outro. Por discernimento, Pedro reconheceu a graça que estava sobre Paulo para os gentios. Ou seja, era uma graça específica. Paulo podia pregar para quem ele quisesse, como eu posso pregar para quem eu quiser, mas a graça que está na minha vida, o poder sobrenatural de Deus é para um grupo de pessoas. E eu vivo isso hoje. Então, Deus, ele me dá acesso a lugares onde pessoas comuns não teriam acesso facilmente ou não seriam recebidas de coração aberto. Mas eu sei que é a graça. Então, quando eu estou nesses lugares, eu não penso que eu estou ali por algo que eu sou no sentido humano, mas eu sei que foi uma porta aberta que Deus
abriu no coração dessas pessoas para receber aquilo que eu carrego. Então isso é uma graça. Se você não entender isso, você vai fazer discernimento por justiça própria. Você precisa entender o seguinte: se Deus colocou você num contexto, por exemplo, tem pessoas que vivem uma vida desregrada, como eu vivi, por exemplo, nas drogas, na prostituição, na perdição, e aí quando elas se convertem, elas acham que elas não podem mais ser daquele meio, porque aquilo é o meio da perdição. Então elas falam assim: não, agora eu vou ser uma pessoa pura, uma pessoa santificada. Então eu só quero andar no meio dos crentes, fica com aquele discurso de humildade, querendo andar com os pobres. Mas você não tem que andar com os pobres nem com os ricos. Você tem que identificar qual é a graça que Deus te deu. Às vezes, se você é do meio, por exemplo, da saúde, você é um enfermeiro, você é um médico, e Deus te dá uma graça para andar nesse meio, e as pessoas abrem o coração quando você fala, você tem que entender que Deus te deu uma graça para esse povo, para esse grupo de pessoas. Eu não tenho acesso, talvez, ao lugar que tem, que Deus abre para você. Tem pessoas que têm um chamado específico para as pessoas de classe baixa, pessoas em necessidade. Então, Pedro falou para Paulo: olha, há uma graça sobre a sua vida, para os gentios. Vá, mas não esqueça dos pobres. Ou seja, ele deu uma palavra para Paulo também: ó, não esqueça de pregar o evangelho aos pobres. Então você precisa ser fiel àquilo que Deus propõe para você, e não ao que sua justiça. Eu vejo pessoas que têm muito peso na consciência com a vida que viveu no passado e parece que elas querem agora retribuir a Deus. Olha, o Senhor me salvou, então aí elas querem pregar os pobres e querem fazer um ministério para os pobres. Só que você precisa entender se Deus está te dando um ministério para os pobres ou você está pregando para os pobres porque você tem culpa na consciência, você não se sentiu ainda perdoado por Deus pela vida de desperdício que você teve. Porque quando a gente vive uma vida de perdição, de noturna, de bebida, de droga, de tudo, é uma vida de desperdício. Quanto dinheiro eu gastei ao longo de anos comprando droga, bebida, balada, destruindo a minha vida, a minha saúde, gastando muito dinheiro que uma outra pessoa usaria aí, de repente, para comprar terreno, fazer investimento, comprar apartamento. Então a culpa, muitas vezes, leva pessoas a ir por um caminho de ministração que não é aquele que Deus está propondo. Então, se eu vim de um contexto, eu já trabalhei com pessoas de baixa renda, trabalho até hoje, ensino, inclusive ensino elas a deixar de ser baixa renda, mas eu entendo a graça na minha vida para pessoas de posições altas na sociedade, seja militar, civil ou espiritual. E eu vivo aquilo que me foi proposto por Deus. Então, eu coloquei aqui a honra e a fé, né? A honra aos pais, às autoridades espirituais e ao próximo reflete uma fé prática e madura. Quando você vê pessoas desonrosas, a primeira coisa que a gente pode analisar é a imaturidade espiritual, porque honra é uma expressão de maturidade espiritual. Uma pessoa imatura pode exercer honra? Sim, porque ela pode ter aprendido isso como princípio na vida. Os pais dela ensinaram através de uma educação de princípios e valores. Mas a revelação da honra, ela vem por maturidade, porque você entende que a honra você não deve a quem é reto e justo. A honra você deve a quem foi constituído. Por exemplo, o presidente da República. Você não deve honra a ele porque você concorda com ele, porque ele tem o mesmo posicionamento que você em relação à política. Mas você deve honrar ele porque ele é o presidente e ponto final. Então, hoje, quando eu vejo na internet pessoas chacoteando, eu também tive meu período, né? Inclusive, vou dizer de altos e baixos, porque em alguns momentos a gente é tomado pela indignação e a gente começa a expressar, né, certos termos desonrosos e começa a atacar figuras públicas, políticas. E isso é um atraso para sua vida. Volte para o espírito, né? Porque a gente às vezes fica aquela militância do espírito contra a carne. Ande no espírito, reconheça que se ele está lá, foi permitido ou foi concebido por Deus que ele estivesse lá, e você deve honra ao presidente. Eu recomendo para você, se você quiser entender esse nível de maturidade espiritual, é o filme Torturado por Amor a Cristo.
É a história do pastor Richard Wurmbrand, que foi preso na Romênia, e ele tinha uma paixão no coração, uma graça que Deus deu para ele, para pregar para os comunistas soviéticos. E ele foi preenchido de um amor tão grande de Deus que ele conseguia amar os torturadores, as pessoas que o torturavam na cadeia. Foi Deus que colocou essa graça na vida dele. E ele desejava a salvação de tal forma de soldados que esses soldados se constrangiam com o amor de Deus através da vida dele, e muitos se converteram. Então você precisa entender isso. Deus precisa expressar a fé através da forma como trata as pessoas, sejam elas autoridades, sejam elas pessoas de baixo escalão, pessoas abaixo de você socialmente, financeiramente. A honra não tem como você esconder, assim também como a desonra, você não vai conseguir esconder. Então aqui eu fiz a correlação até agora de honra e dinheiro e honra e fé. Agora eu vou fazer a correlação de fé e política. A política lida com justiça, leis e cuidado coletivo. A fé cristã não deve ser manipulada pela política, mas também não pode ser alheia ao bem comum. A Bíblia mostra profetas e líderes como Daniel e José que pela fé influenciaram o governo sem perder a integridade. Primeira coisa, se você vê a história de José e de Daniel, você vai ver que eles não desonraram as autoridades. Pelo contrário, eles serviram as autoridades com excelência, mesmo essas autoridades sendo totalmente contrárias ao Deus de Daniel, ao Deus de José, e sendo pessoas tiranas. Eles eram tiranos. Nabucodonosor e o faraó eram tiranos, eram pessoas que adoravam outros deuses, que viviam um estilo de vida completamente diferente dos nossos valores. E mesmo assim, José e Daniel honrou ao faraó e honrou a Nabucodonosor. E foi por esse caráter que Deus os colocou nessa posição, que Deus os introduziu nessa posição. Você imagina se José trabalhasse na casa de Potifar e ele não tivesse esse coração? O que ele ia ter aprontado? Então, essas pessoas muito indignadas, essas pessoas desonrosas, por exemplo, se eu começo a andar com uma pessoa, eu vejo como ela trata autoridades, por exemplo, como ela fala de pastores, como ela fala de autoridades civis, como ela fala do pai dela, como ela fala da mãe dela, como ela se retrata a pessoas que não têm uma influência ou que não têm status, como ela trata essas pessoas, eu já analiso como ela vai me tratar. E dependendo das circunstâncias, porque algumas situações você tem propósito de estar com aquela pessoa para auxiliar ela no entendimento da verdade, mas dependendo da forma como você olha para aquela situação, você deve se afastar dessas pessoas, porque você começa a se tornar cúmplice de desonra, cúmplice das obras das trevas, pessoas que humilham os outros, pessoas que descredibilizam, que fofocam, que falam mal, né? Por exemplo, que fala assim, aquele pastor lá é um safado, porque é que fulano lá é um pilantra, ele só quer roubar. O pessoal mesmo que falava para mim assim, eu vi umas 3 pessoas que falaram assim, pastor só quer roubar o dinheiro dos fiéis. Léo, uma vez um amigo meu de infância falou para mim assim, esse negócio de dinheiro, você não sei o que, tipo, ele meio que deu uma indireta como se o que eu faço hoje fosse com a intenção de pegar o dinheiro das pessoas. E eu, amigo de infância. Então, assim, você tem que ter um certo nível de tolerância, dependendo do nível de ignorância da pessoa, né, de ignorância no sentido de desconhecer a verdade. Só que eu tentei por anos, eu ouvi besteiras por ano dessa pessoa, anos seguidos. Até um dia que eu decidi, olha, aqui, eu inclusive falei isso para ele, falei, olha, aqui você já passou do limite e eu não vou mais tolerar esse tipo de comportamento. Então eu bloqueei ele. Você precisa se posicionar, porque senão por exemplo, você vai na igreja no domingo, ou você tem um grupo de cristãos amigos que você pertence, aí quando você está numa roda de pessoas que fazem piada de crente, que fazem piada de pastores, que xingam os pastores, não é que você vai ser inimigo ou odiar aquela pessoa, porque ela pode ser um alvo da graça, talvez através de sua vida Deus quer resgatar aquela pessoa. Mas você precisa estabelecer limites de respeito nessa relação. Se a sua intenção é que essa pessoa seja do seu círculo de amizades, você precisa colocar limites.
um tipo de pessoa que você vai andar, porque senão você começa a absorver aquilo e você começa a ser cúmplice da desonra. Você começa a se tornar uma pessoa que em algum momento, talvez você não acredite nisso, mas eu posso te afirmar, em algum momento você também vai andar em desonra. Você vai começar a rir das piadas, você vai começar a achar engraçado aquilo que as pessoas estão falando, fazendo, e aí você vai começar a ver o atraso na sua vida também. Muita gente anda estagnado, mesmo indo na igreja. Ah, porque eu não sou dizimista, então Deus não vai me abençoar. Não, porque o fato de você ser contra o dízimo tem a ver com a fé. Se você não crê em algo que Deus propõe, você está em desonra, você desonra a palavra da verdade. Ah, mas eu não entendo assim. Se não entender, é um problema pessoal seu. É um princípio que existe antes de Cristo e permanece depois de Cristo, porque é um estatuto eterno que começou pela fé lá com Abraão e Melquisedeque. Se você é contra, é um posicionamento seu e é um direito seu. Agora, toda consequência do não cumprimento de princípios, ela vai vir, ela vai estar sobre sua vida. Por mais que você concorde ou não concorde. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Olha, ninguém é obrigado a nada. A Bíblia não te obriga a nada. Agora, você precisa ser, como eu vou dizer, você precisa ser firme e convicto o suficiente daquilo que você acredita para você viver as consequências de desconsiderar princípios e valores. Porque se você fosse usar só o livro de Provérbios e não usasse o resto da Bíblia, ali já tem informação suficiente para você crescer, prosperar e vingar no sentido de frutificar na vida. Mas se você escolhe os versículos aos quais você acha conveniente para você, você precisa assumir a responsabilidade das consequências da sua negligência com a verdade. E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, na política é a mesma coisa. A fé, com certeza, vai existir na política, porque existem cristãos que estão dentro da política. Agora, a integridade é uma decisão de cada um. Então, por isso que eu hoje, apesar de eu ser, existe em mim uma tendência para a direita, na minha mente, tá? No meu entendimento, eu tenho uma tendência para a direita, mas ser da direita, para quem é da direita, não significa ser íntegro e cristão e de valores. Porque tem pessoas que são da direita que mentem. Hoje, para você comprar um carro no Brasil, você tem que ter advogado, mecânico de confiança. Aí é difícil achar um mecânico de confiança. Aí você tem que ter um mecânico de confiança, um advogado para comprar um carro, porque há uma grande chance de você ser enganado naquilo que te é apresentado. Ninguém chega para você e diz assim, não, esse carro tem um problema aqui, mas você pode comprar e levar na oficina e resolver. Não, carro. O discurso é, o carro é primeiro dono, tá impecável, tá como novo. Então, assim, aí você vai ver. Aí a pessoa vem, não, porque eu sou do lado da direita, eu sou do Bolsonaro. E aí eu sou Deus, pátria e família. Só que o caráter da pessoa não tem integridade. Então, que diferença faz? Então, não adianta eu levantar uma bandeira. O fato de eu levantar a bandeira não significa que eu vivo aquilo. E eu vou falar uma coisa, que é o que eu acredito, baseado na leitura dos livros do Antigo Testamento, que mostram como Deus agia, o caráter de Deus em relação ao seu povo. E mesmo assim, na era da graça, quando eu digo graça, é em relação a Jesus, porque Jesus é a pessoa da graça. Nós temos os políticos que nós merecemos. As pessoas que estão no alto escalão da política são representantes de uma realidade do qual eles vieram. Então, por exemplo, se eu me candidato a vereador aqui hoje, na cidade que eu moro, e quem vai votar em mim? Né? Pessoas que se identificam comigo. Aí depois eu vou para deputado, depois eu vou para senador. Quem são as pessoas que me colocaram lá? O público que se conectou comigo. Então, a minha desonestidade e falta de integridade na política é um reflexo, uma representação do povo que me apoia. O brasileiro, não estou generalizando no aspecto 100%, também não posso colocar uma porcentagem aqui, mas existe uma quantidade, uma parcela boa de brasileiros que são pessoas de bem, mas que não são 100% íntegro com as suas famílias, com seus amigos, com seus negócios. Então, quando você mente para uma pessoa para vender um produto, para você ganhar 20 mil reais a mais, você é o espelho
daquilo que a gente vê lá no alto escalão da política. Não tem diferença. Então, se eu estiver aqui fazendo algo para te enganar e para te manipular, eu sou espelho daquelas pessoas que estão lá no alto escalão. A diferença é que muitos de nós estamos na base da pirâmide, mas nós somos o mesmo povo, a mesma cultura e os mesmos vícios, né, de malícia, aquele dito popular brasileiro, que o jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro é enraizado no sangue de muita gente, porque vem da nossa criação. Se eu não me dispor a ser diferente, por exemplo, hoje eu acredito que uma pessoa que ela abrisse uma loja de carros, uma concessionária e uma loja garagem, né? Em alguns estados fala garagem, outros fala loja. Se você abrisse e você fosse 100% honesto, pode ser que você ache que você não ia vender muito, porque você não ia estar empurrando carro ruim nas pessoas. Mas depois que as pessoas descobrissem que você é um cara honesto, ia vir gente do Brasil inteiro comprar na sua loja. As pessoas iam ter coragem de ligar lá de outro estado, por saber da sua integridade, pode mandar por cegonha para mim o carro. Eu confio. Agora, você que está assistindo hoje, você confia 100% na hora que você vai comprar um carro usado, principalmente, no vendedor? Ah, você está falando que os vendedores são desonestos. Não, eu estou dizendo que existe uma boa parcela. Eu já comprei, já vendi carro. Muitos. Vendedor de casa, corretor, são 100% verdadeiro naquilo que eles propõem para a pessoa? Não tem problema você maquiar o seu discurso no sentido de fazer a pessoa ver a beleza da coisa que ela está comprando. Agora, você é 100% íntegro nos negócios, na corretagem, na mecânica, você é um mecânico que cobra só aquilo que realmente precisa ser trocado, então você está no time que tem o direito de se posicionar por um país melhor. Mas outros que não vivem essa verdade, como eles não têm direito de reclamar dos políticos, não têm direito de reclamar do presidente, porque eles são presidentes do ambiente que eles vivem e eles fazem a mesma coisa. Quando você vive numa micro região, vamos colocar aqui, minha casa, meus vizinhos, meu trabalho e o lugar aqui eu vivo, é um ecossistema onde eu vivo. Vamos imaginar que você fosse o presidente desse lugar aí. Você não faria as mesmas coisas que você está criticando nos políticos? Se não, ótimo e glória a Deus, e continue assim. São essas pessoas que podem fazer a diferença na sociedade. Do contrário, vai continuar a mesma coisa. Então eu entendo que Deus permite ou concebe a seu povo aquilo ao qual eles têm plantado: desonra, injustiça, mentira. O que nós recebemos de colheita? Governantes ímpios, injustos. Então pense nisso. E o último é política e dinheiro. Onde há política, há administração de recursos. Sem princípios de honra e fé, foi falado aqui para trás, né? Então, associei agora política, honra, fé e dinheiro. O dinheiro público se torna campo de corrupção, mas quando guiada por valores do reino, a política pode ser instrumento de justiça social, combate à pobreza e promoção da dignidade. Então vamos lá. Eu falei aqui que eu tenho uma tendência à direita, mas eu tenho amigos que são da esquerda, né, inclusive pastores. Qual que é o ramo ou a veia da esquerda que os faz serem tendenciosos para esse lado? Justamente isso aqui, ó, justiça social, combate à pobreza e promoção da dignidade. Em algumas pautas, a proposta é essa. A proposta é a justiça social. A proposta é combate à pobreza e diminuição da desigualdade e promoção da dignidade. Eu reconheço que há pessoas posicionadas na esquerda que têm em seu coração proposta esse tipo de proposta. Só que, assim como eu falei da direita, eu falo da esquerda, a proposta é uma coisa, seu coração é outro, a forma como você faz é outra. Porque onde não há honra, onde não há fé em Jesus, que é a única verdade, a política e o dinheiro vão ser promotores de corrupção. Então, onde não há honra e onde não há fé, porque a fé em Cristo que promove os valores da verdade, valores do amor, da bondade, da generosidade, do domínio próprio, da longanimidade. Então, onde não há esses princípios de honra e fé, a política e o dinheiro vão ser promotores de corrupção.
Consequentemente, promotores de injustiça social, promotores de pobreza, promotores de desigualdade e promotores de indignidade. Entende? Então, o dinheiro não é ruim, a política não é ruim. Ruim é o coração do homem que fazem da política, dos homens que fazem da política e do dinheiro, promotores, instrumentos, ferramentas de dor, de sofrimento, de injustiça, de pobreza. Da mesma forma, dentro da política, se há homens com honra, homens com integridade, homens com fé nos princípios e valores da verdade, a política e o dinheiro se tornam ferramentas, instrumentos de justiça social, de combate à pobreza, de combate à desigualdade e de promoção da dignidade. Então, existem pessoas na esquerda acreditando que é possível, por meio dessa ideologia, fazer uma certa justiça, e essas pessoas não conseguem porque são minoria dentro de um círculo de corrupção, de mentira, de hipocrisia, e elas não conseguem, elas ficam ali, elas são idealistas. O que é idealista? Elas são visionárias, elas acreditam que é possível, mas elas se baseiam na integridade delas, e elas esquecem que uma grande parcela das pessoas às quais ela lida são apenas promotores de discurso vazio, onde o alvo é dinheiro e poder. A mesma coisa acontece com a direita. Dentro da direita existem pessoas que levantam a bandeira de Deus, levantam a bandeira de família, levantam a bandeira de a pátria, levantam a bandeira de valores cristãos, falam de Jesus, falam de Deus, mas em suas vidas não há honra, não há integridade e não há, consequentemente, não há uma fé verdadeira. Então, não tem como você dizer que um é certo e o outro é errado. O que você pode avaliar é o coração de cada um, é a pessoa que se propõe realmente a andar na verdade, a viver com integridade, a não só propor que os outros vivam, porque muita gente, eu acho tão engraçado, tem coisas que eu vejo, eu não sei se vocês reparam nisso. Eu conheço, não é que eu conheço assim de amizade, mas você vai conhecendo ao longo da vida pessoas exigentes com a justiça, exigentes com a verdade, mas elas não são justas, e elas não são verdadeiras. Eu vejo pessoas que vão assim reclamar das coisas, vou pôr na justiça, vou processar, me sinto injustiçado. Aí você fala, não, é um direito de todos, né? Procurar um advogado e processar. Mas quando você vai ver essa pessoa, ela é corrupta, ela é mentirosa, ela é injusta, o advogado dela também é. Você fala, e aonde a gente vai chegar? Então, hoje, o que é considerado não são verdades. Nós não estamos acostumados mais, nós não conhecemos mais. A nossa intenção não tem sido a verdade. A nossa intenção tem sido narrativa. Eu tenho a minha narrativa, você tem a sua. Da esquerda tem a dele, da direita tem a dele. E é uma guerra de narrativas. Mas ninguém está se preocupando com a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Então, no final, sem honra, sem fé, sem amor, é impossível. E a política e o dinheiro não são os problemas. A política não é um problema, o dinheiro não é um problema, muito dinheiro não é problema. Pouco dinheiro é mais problema do que muito dinheiro. Depende do coração da pessoa. O que ela faz com esse acesso? Se você hoje tivesse acesso, se você hoje fosse um juiz, né, de um tribunal aí superior, se você fosse um senador, se você fosse um deputado, o que seria expresso através de sua vida? A que nível a sua vida influenciaria, em que tipo de influência você colocaria ali dentro daquele lugar se você estivesse lá? Então, se você fosse um senador, aquele lugar se tornaria mais íntegro, mais verdadeiro, ou você só seria mais um parceiro de tudo que de tudo que acontece lá? Então, irmãos, quando eu falo hoje em dia assim, eu não quero saber de política, não é porque eu sou contra. Não tem jeito de viver sem política. Nós somos seres políticos. Mas eu não quero saber da política nesse sentido de bandeira. Eu sou direita, sou esquerda, eu sou sei o quê, papapá. Isso é narrativa. Porque se você for para a verdade mesmo, você vai ver que essa conta não bate. Tá bom? Inclusive a direita e a esquerda, procura aí na sua internet, ela surgiu lá na Revolução Francesa. E para não ficar muito fácil para você, veja lá como foi o surgimento da esquerda e da direita na Revolução Francesa e por que surgiu
a direita e a esquerda. Você vai ver que a direita e a esquerda hoje não tem nada a ver com aquilo que surgiu. Não que quando surgiu era o certo, mas pelo menos a narrativa era melhor do que a de hoje. Não se iluda. Sai desse lugar de narrativa. Procure andar na verdade. Peça a revelação a Deus, da honra, da fé. Seja um ser social íntegro. Seja uma pessoa que onde você estiver, aquele lugar vai se tornar melhor. Eu me considero uma pessoa que na cidade que eu moro, eu sou grato por me receberem, mas eu me considero alguém que torna essa cidade melhor. Essa cidade onde eu moro, ela passou a ser um pouco melhor no dia que eu vim morar aqui. E você? Seu bairro é melhor porque você mora lá? Seu condomínio é melhor porque você mora nele? A sua vizinhança é melhor porque você está aí? O que você acrescenta para esse lugar em termos de verdade, integridade, valores? Qual é a diferença que você tem feito? As pessoas estão sendo influenciadas pela sua integridade, pelos seus posicionamentos, pelo seu discurso que revela uma verdade na sua vida? Porque um discurso que não revela uma verdade na sua vida é só uma hipocrisia. Então essa é a reflexão que eu quero que você faça. E eu queria que você pegasse os textos na plataforma e lesse. Tem textos que falam sobre honra e você vai conseguir fazer aí uma conexão com o que foi falado aqui no vídeo. E eu vou deixar também um texto que é relacionado a esse vídeo. Eu vou deixar na plataforma. Coloque seus comentários no vídeo para eu saber o que você pensa, o que você entendeu, como você entendeu, se ficou claro para você. E aí você pode deixar também alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa responder de maneira direta para você na sala, online, ou de uma outra forma aí pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês possam tirar proveito dessas aulas e se tornarem pessoas melhores em todas as áreas da sua vida. Um abraço.